Seja bem-vindo a mais um episódio do Housing Cash, seu podcast do mercado imobiliário. Hoje, no nosso episódio número 6, nós falaremos muito sobre financiamento imobiliário, crédito imobiliário e muito mais. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Olá, pessoal. Hoje nós estamos com um convidado muito especial. Inclusive, eu sempre falo para ele que ele é muito conhecido e ele sempre muito humilde fala: "Que é isso, Giovana? Imagina". Hoje nós estamos com Antônio Carlos Novaes Filho, mais conhecido como Toninho. Seja muito bem-vindo, Toninho. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. Obrigado, Leandro. Obrigado, Giovana. Então, eu vou falar um pouquinho da minha história, tá? Eu tô no mercado imobiliário, no ramo imobiliário, há mais ou menos 10, 12 anos. Olha. Sou formado em Direito, advoguei pouco. Entrei, na verdade, no ramo imobiliário quando advoguei pro Cresce. E entrei no ramo imobiliário também como corretor, fiquei pouco tempo. E logo eu vi num nicho que se chamava o quê? Correspondente imobiliário nos bancos privados. Quando eu entrei, falava-se apenas em Caixa Econômica Federal, enfim. Eu falei, por que não? Aí foi onde eu montei a Novais Negócios Imobiliários e tô até hoje no mercado. Então a Novais já existe há 10 anos. 10 anos, 10 isso mesmo. anos, ótimo. Toninho, para a gente iniciar aqui a nossa conversa, eu gostaria que você explicasse um pouquinho o que é um correspondente imobiliário, para que o nosso público, né, entenda sobre o que hoje nós vamos conversar. Acho que seria interessante a gente conversar um pouquinho sobre o que é um correspondente imobiliário. O que um correspondente imobiliário, de fato, ele faz? Até complementando, antes da sua resposta, a gente estava conversando aqui, né, antes de começar o episódio em si, falando do correspondente bancário. É legal até você já pontuar a diferença do que é o correspondente imobiliário, o que é o bancário, para as pessoas não criarem essa confusão. Certo. Boa, assim, sobre o correspondente bancário, muitas pessoas às vezes me procuram falando, você mexe apenas com financiamento ou você abre conta. Então, o correspondente bancário, ele é o quê? É um braço, em tese, maior do banco, onde ele consegue abrir conta, fazer empréstimos, liberar limite na conta, cartão de crédito. Então, esse é o correspondente bancário. Já seria uma pessoa mais interna de agência ou externa também? Externa também. Externa Na verdade, também. assim, é uma pessoa que tem que ser credenciada pelo banco, o banco visita, pode ser uma loja, pode ser uma lotérica, enfim. Desde que atenda os requisitos que o Banco Central Olha, que pede para o legal, correspondente isso eu bancário. já não sabia que Sim. existe essa possibilidade de não indo direto no banco, mas através de um Na correspondente agência. bancário, eu consigo abrir a minha conta, Isso cartão de crédito. E o correspondente imobiliário, de nada mais é o quê? É um braço também do banco. O banco foi criado, o correspondente imobiliário, para quê? Para facilitar as aprovações de financiamento imobiliário. O próprio nome já fala. Sim. Então, assim, todas as instituições têm correspondente imobiliário e para ajudar nessa questão. O cliente não precisa ir no seu gerente para aprovar o crédito. O correspondente imobiliário tem essa função e pode fazer isso. Certo. Ótimo. E até para a gente complementar, quais bancos hoje que você trabalha, que você tem esse credenciamento e que você apresenta ali as possibilidades para os clientes? Hoje a Novais trabalha com a maioria dos bancos privados tem um que é um banco público. Tem o BRB, que é o Banco Regional de Brasília, tem taxas bem positivas. Bradesco, Banco Bradesco, Banco Itaú, Banco Santander e Banco Inter. Então são esses cinco bancos que a gente tenta auxiliar o cliente e mostrar para ele as melhores taxas, enfim, passar simulações e tentar aprovar o crédito. E tem um valor mínimo assim de imóvel para a pessoa procurar? Porque eu sempre vejo que gera essa dúvida, né, em relação ao valor de imóvel. Se o imóvel é X valor, a pessoa assim já tem um direcionamento. Se eu for nesse banco, eu acho que é melhor. Tem alguma relação com o valor do imóvel ou não necessariamente? É mais perfil do cliente mesmo? Mas perfil do cliente, Leandro, assim, o que a gente salienta, o que eu gosto sempre de frisar, o quê? A questão, às vezes, do imóvel mais barato, aí ele vai se enquadrar, às vezes, o cliente tendo uma renda mais baixa, vai se enquadrar do que? No Minha Casa Minha Vida. Sim. Então, assim, às vezes a pessoa me procura passando o valor da renda. Minha renda é X. Aí, com essa renda, eu já falo para ela, falo assim, eu acho melhor você procurar o quê? Um correspondente imobiliário da Caixa ou Banco do Brasil, para se enquadrar a renda dela, para ela, às vezes, ter algum subsídio, alguma coisa assim, e a parcela E fica essa mais em renda conta. seria o quê? Abaixo de 8 mil, você fala? Ou abaixo de 6 mil? Na verdade, assim, com 4, nos bancos privados, com qualquer renda ele consegue financiar. Sim. Só que assim, às vezes a parcela vai ficar muito alta para o cliente. Então eu tento, na verdade, filtrar isso aí, já perguntando para o cliente Sim. o que ele consegue pagar. Sim. Consigo pagar X por mês. Ele falou assim, então, nesse valor você não vai achar um valor de imóvel. Procure outro correspondente, no caso Sim, da Caixa sim. ou Banco do Brasil, Sim. né?
Até o que a gente fala, né, em relação às aprovações que a gente tem ali com os nossos corretores, né, e os clientes deles. Que não basta só aprovar. Porque aprovar é uma coisa, né? Agora, se o cliente tem condição de realmente arcar com aquela parcela, é uma outra história, né? Um outro detalhe. É que talvez os corretores, né, de fato, fiquem tão apurados na questão de aprovar o cliente e não se atentem em relação ao quanto, de fato, esse cliente pode pagar como capacidade dele, né? parcela, né? Pode seguir. Ah, sim. Toninho, eu quero fazer uma outra pergunta para você em relação à questão do crédito. Como eu consigo aprovar o meu crédito? De que forma eu consigo aprovar o meu crédito imobiliário? Que também isso gera muita dúvida. Quais os documentos necessários, né? Tem uma outra questão, mas aí você também pode até entrar depois, a questão da pontuação, do rating. É Serasa, é rate? De que forma que o banco faz essa Score, que análise, ainda tem né? gente que fica preso, né? Ah, meu score é bom, meu score é bom, mas... Porque a gente pergunta, às vezes, né, acontece da gente, cliente reprovar por hate, né? E até para a gente passar essa informação para o cliente, que ainda é algo que não é muito falado e é uma palavrinha que gera uma certa dúvida, Às né? vezes até o corretor não sabe explicar para o cliente, olha, você foi reprovado, aí o cliente, tá, mas o que aconteceu? Porque eles falam, a minha pontuação no Serasa tá meu bom. score tá bom, como que eu fui? Tá tudo certo, meu nome tá limpo. E aí o tal do rating lá e o corretor não sabe explicar pro cliente dele. Como Exatamente. Primeiro, né, pra gente fazer uma linha aí. Quais são os passos, né, para uma aprovação? Isso. E dentro dessa aprovação, o que é levado em consideração? Se é o score, se é o rating e, de fato, o que é esse tal de rating aí? A aprovação do financiamento, a gente sempre fala pros corretores que a gente mais atende, né? Pros clientes que eventualmente vão no escritório. O banco, na verdade, é uma via de mão dupla. Não adianta você pegar e falar assim, eu ganho X, por que o banco não me aprova? Então, assim, as aprovações levam sempre em consideração o quê? O histórico que o cliente tem com o banco. Então, assim, ele tem um salário que cai naquele banco, ele tem um cartão de crédito que ele paga as parcelas em dia, ele tem um Pix cadastrado, um débito, uma conta de débito automático cadastrado. Tudo isso o banco leva em consideração para aprovar o cliente. Que seria o tal do relacionamento. Isso, aí esse relacionamento, muita gente, como vocês falaram do score, o score acredito seja mais com relação ao aluguel. Sim. A maioria dos corretores, o score dele é quase 1.000. Eu falei assim, legal. Só que assim, o rating do cliente, vamos entrar no rating agora. Sim. O rating nada mais é o quê? A pontuação daquele cliente no banco. Então assim, o rating em alguns bancos ele é determinado por letras, Sim. em outros por números. Então vamos colocar da letra A à letra H. Sim. Quanto mais o cliente estiver perto da letra A assertividade de aprovação é maior. É maior. Então assim, quanto mais longe ele estiver... Então, assim, e como que eu consigo chegar na letra A? Seguindo esse passo que eu falei no início. Então, assim, cadastra uma chave Pix, movimenta aquele banco. Tem o banco, na verdade, tem a sua saúde financeira sempre em dia, né? organizada. Isso mesmo, evite pagar boletos atrasados. Tudo isso hoje, os bancos, na verdade, levam muito em consideração. Até o compromisso financeiro, né? Porque não basta só você pagar suas contas em dia, né? Mas o que você tem de compromisso aí nos próximos 90 dias. As dívidas futuras, né? Que hoje o banco ele leva também muito em consideração. Então, para a gente conseguir um crédito imobiliário, eu preciso ter uma renda compatível, né? Eu preciso estar com uma pontuação boa ou o rate bom. E eu preciso também, para os meus 90 dias, estar ali não com um comprometimento muito alto, com cartão de crédito, com boletos. Porque às vezes o cliente fala, não, mas eu não tô devendo nada, eu não pago nada atrasado. Mas aí o cartão de crédito dele é... Até pra gente... tem muita gente que às vezes faz um financiamento de um automóvel, de um carro ali, e passou bonito ali pra ele, às vezes até não pediu nem entrada, tranquilo, ele acha que Só não, pelo agora eu sou o CPF rei do dele, crédito, né? Só que daí ele vai pra fazer um de imóvel e não dá bom. Qual que é a relação, assim, porque do automóvel eles não levam tanto em consideração a questão do cartão de crédito, mas para imóvel, o que você consegue falar assim pra gente? Se tem um peso realmente, se não tem? Vamos supor, um cliente tem ali 10 mil de renda, ele tem 20 mil de limite no cartão e ele tá sempre ali 12, 15. Quase tudo. A fatura dele tá acima da renda dele, mas ali com aquele jeitinho brasileiro, né? Que a gente sabe que o povo é craque e ele consegue se virar e vai passando. Só que na hora do imóvel, de fato, o cartão de crédito tem peso nessa avaliação? Sim, o banco leva em consideração tudo, gente. Comprometimento de renda, tudo, na verdade. Você falou do financiamento do carro.
Às vezes a gente pega alguns clientes, banco privado às vezes é mais difícil, mas bancos públicos, eu escuto os corretores falando o seguinte: meu cliente aprovou, na hora de assinar o contrato, ele foi e fez uma compra parcelada. Cai a aprovação. Então, assim, hoje é tudo interligado. Então, assim, o comprometimento de renda, o cliente tem que respeitar aquilo que ele ganha. A gente trabalha a gente está num estado que a maioria das pessoas aqui são o quê? Profissionais liberais, não tem renda Os formal. autônomos. Os autônomos. Nesses casos, alguns bancos, e acho que isso é válido, levam em consideração o quê? A movimentação bancária. Então, assim, às vezes a pessoa não vai declarar tudo aquilo no imposto de renda. Sim. Então, assim, nos bancos privados é possível, às vezes, fazer as aprovações por conta disso aí. Com os extratos, com movimentação, comprovando realmente que ele ganha aquilo por mês. Até uma dúvida em relação a isso. Nos bancos privados, existe uma trava, assim, uma regra? Até quantos % ali daquela movimentação? Porque, de repente, o Limite, cara né? movimenta 50 mil, só que ele é um profissional autônomo. A renda dele, de fato, seria 10, 12. Só que ele usa para, às vezes, comprar material. Vamos supor, o cara é um MEI ali da vida e ele compra material, Isso. ele compra coisas que tá relacionado ao trabalho dele, mas de fato aquilo não representa tudo. Para o banco, considera o quê? O valor todo, tem uma faixa assim de 50%, 40%, 60%, leva em consideração também, de repente, os custos dele. Como que é feita essa questão para autônomo? Assim, Leandro, hoje os gerentes, a maioria dos gerentes, eles têm o quê? Se preocupado muito com esse tipo de questão. Então, o que eles têm feito muito? Porque tem como você falou do jeitinho brasileiro, tem muitas pessoas que, eu vou comprar uma casa. Aí ele fala para a família inteira, deposita na minha conta. E vai entrando dinheiro lá. Gerar aquela Isso, vai movimentação. gerar a renda. Só que os gerentes, vendo isso aí, o que eles têm feito? O Leandro quer comprar uma casa. Na movimentação bancária dele entra X por mês. Ele vai visitar o Leandro, ver o que o Leandro faz, ver se realmente Vai aquilo é fazer uma compatível. pesquisa de campo mesmo. Isso. Cada vez mais os gerentes estão o quê? Estão visitando os clientes para ver se aquela renda, na verdade, que consta no extrato, é de fato o que a pessoa recebe e para entender Olha, mesmo o que ele faz. Isso não acontecia antigamente, né? Eles, em tese, na verdade, Giovana, eles eram mais, vamos colocar, menos preocupados com isso aí. É porque o índice de inadimplência gerou essa questão Justamente. pro justamente. E público até tem uma autônomo. questão para profissionais que são CLT, né, assalariados, eles fazem naquela questão das férias, né? Então é uma renda que não é recorrente. De repente ele usa um olerite, que é o valor maior. Eu quero uma aprovação, a minha renda tá aqui. Aí a gente volta naquele primeiro ponto. Às vezes ele é aprovado, mas ele não consegue pagar. Aí que gera o problema. Então, cada vez mais o público, de um modo geral, vai achando brecha, jeitinho, e o papel do banco é cada vez mais ir encontrando o que está sendo feito, né? Para evitar esse tipo de inadimplência. E até essa questão da inadimplência, porque o banco ele tem ali o perfil, né? Que ele, às vezes a pessoa nunca teve problema com Serasa, SPC, paga tudo em dia, enfim, o perfil perfeito ali. Mas às vezes não reprova, mas condiciona o crédito. Qual é a linha que o banco utiliza, assim? Quais são os requisitos? Porque eu acho que tem a questão do bairro, né? Se eu não salvo engano, a questão da idade, a profissão. Na verdade, assim, o condicionamento, tem alguns bancos, na verdade, sim, ou o cliente passa ou não. Às vezes a aprovação de crédito que eu, como correspondente, faço, ainda passa pelo crivo do banco, justamente para oferir o quê? Essa questão da renda. Eu posso, às vezes, olhar um extrato e achar que o cliente ganha 10 mil. Na hora lá do banco, o banco pega e fala assim, não, para mim ele ganha 5. Então, assim, a questão da idade. Hoje, o financiamento somado à idade, ele não pode ultrapassar 80 anos e 6 meses. Isso aí é determinação do Banco Central. Então, uma pessoa com 70 anos, ela consegue financiar? Sim. Só que o prazo é menor, automaticamente que parcela maior e vai pedir uma renda maior também. Uma entrada maior, né? Também. Acaba que o perfil, ele se encaixa para uma aprovação, mas não aquela aprovação redonda, né? E até a questão do condicionamento também, porque o que está acontecendo muito hoje no banco não é nem a reprovação, mas é condicionar muito. E eu queria que você explicasse para nós o que seria esse condicionamento de fato. Porque tem a questão da parcela ali, né? Condicionou em 25% da parcela. Porque até para o nosso público conseguir entender melhor que a gente tem 3 possibilidades: a aprovação, o condicionamento ou a reprovação, né?
Aí eu gostaria que você explicasse um pouquinho sobre o condicionamento, que tem certas épocas do ano que o banco condiciona muito, Aham. que eu acho que é aquela caixinha preta ali do banco, né, que a gente nunca consegue traduzir, entender, mas que nem hoje, historicamente, nós estamos vivendo esse mês agora, um mês de muito condicionamento. Uhum. Cliente com perfil, assim, renda boa, renda comprovada, idade ótima, e Uhum. ainda assim tá ficando condicionado também. Isso aí eu acho que eles devem levar em consideração, acredito, Giovana, assim, todo banco vai ter uma mesa de crédito. Então, assim, eles devem levar em consideração o quê? A movimentação do cliente, lógico, ele Sim. vai oferir a renda, mas provavelmente vai condicionar por quê? Por conta do comprometimento. Então, assim, às Comprometimento, vezes a né? gente não sabe, eu como correspondente, eu não vou ter acesso Ah, às dívidas que aquele cliente tem. Se ele já teve Sim. dívidas passadas, às vezes ficou no Banco Central, enfim. Então, às vezes ele condiciona por conta disso aí. Eu não vou liberar 200 mil. Se quiser, eu libero 150. Você 150. se vira na entrada. Então, por conta disso aí, acredito, tá, gente? Então, assim, Sim. eu não tenho esse acesso. É. Mas Essa caixinha preta, todo mundo gostaria de ter esse acesso, né? É porque sempre falam de critérios. O critério agora, isso aqui tá Uhum. pesando mais, tá pesando. Só que, às vezes, é como o Toninho falou, não é nem nada que envolva isso. Talvez seja realmente o perfil dele, né? A questão do comprometimento de renda. Porque, como eu falei, às vezes o cara ganha 10, só que o limite dele do cartão é 20 e ele usa 15. justamente, conta Então, não assim, fecha, pro né? banco, esse cara, ele é um risco. Então, como E, que eu vou na liberar É um uma verdade, crédito? bomba relógio, isso Até mesmo. pra gente, rapidinho, pra Aham. gente falar disso, da questão do quanto do valor do imóvel, né? A porcentagem do imóvel que é liberado. Porque é importante. as pessoas sempre falam do 80-20, 80-20. E muita gente gera dúvida da questão dos 90%. E também hoje com a questão da internet, né? Essa dificuldade hoje da pessoa ter uma liquidez ali. Do tal do sem entrada lá, que isso obviamente é mais pro econômico, né? Mas só para dar uma pincelada em relação ao 80 e ao 90 e como que é feita essa questão também do sem entrada aí que o pessoal fala. Tá. A maioria, na verdade, a maioria dos bancos trabalha com o quê? 80-20. Então, financiamento de 80%, tendo que ter 20% de entrada. Alguns bancos trabalham com 90%. Então, eu vou citar aqui na nossa cidade, por Sim. exemplo, o servidor público municipal concursado, ele tem um convênio com o Bradesco que ele consegue financiar 90%. No Itaú, o cliente sendo um cliente destaque do Itaú, Sim. ele consegue financiar 90%. A questão do sem entrada é onde eu mais escuto no escritório, assim. O corretor me procura, o cara não tem entrada. O difícil hoje é ter a entrada. Então, o que a gente consegue fazer, Leandro e Giovana? A gente consegue o quê? Explicar para o corretor, que ele que vai ter a perspicácia de esse imóvel você consegue avaliar mais? Ah, consigo. Então, se a renda do cliente der, ele consegue financiar 100%. E eu sempre friso, por mais que não seja a minha função, mas eu falo pro corretor. Converse com o vendedor, porque isso aí gera o quê? O ganho de capital. Imposto de renda. Exatamente. Então, assim, converse com ele para ver se ele aceita isso aí. Ou converse entre as partes, caso dê certo, que às vezes o comprador, como ele não tem entrada, ele arca com esse ganho de capital. Sim. Então, tem como ser feito essa entrada? Tem, Tem. mas depende da avaliação do E banco. tem um valor específico do imóvel, né, para essa questão do imposto. Não, na verdade, é isso. Acho que a questão contábil que você está falando, né? Acho que Isso. até 400 mil, salvo 400 mil, engano. né? Isso. Se a pessoa tiver só um imóvel, acho que não tem o ganho de capital. Isso. Então, se for o único imóvel dele, salvo engano, aí ele não paga o ganho de capital. Acho que é isso mesmo. E é muito importante a gente frisar essa questão do sem entrada e até a questão da avaliação do corretor e entender que esse banco, de fato, vai ser avaliado pelo banco por um valor maior. O imóvel vai ser avaliado por um valor maior para que consiga fazer esse jogo de números, né? Uhum. Porque às vezes você, não, vamos tentar fazer isso e chega lá, não, o banco não avaliou. Então, isso tem que ser tudo muito bem conversado entre todas as partes, não só pelo ganho de capital, como também se, porventura, o banco, de fato, entender que esse imóvel não vai ser avaliado por tal valor que eles estão ali na negociação, né? Porque até essa questão da avaliação, a gente precisa também ter esse entendimento. Porque o banco, ele manda, né, um engenheiro. Na hora que você tenta ali a contratação do seu crédito, o banco, ele vai mandar um engenheiro, né? Isso Uma mesmo. vistoria, né? E nos bancos privados é um pouco diferente que da Caixa. A Caixa, não sei se voltou, mas paga-se um boleto,
Aí o engenheiro pode ir antes da Isso. aprovação lá. Muitos vendedores, muitos consultores fazem isso para saber o valor do Isso. imóvel. No banco privado, não. A gente tem que o quê? Aprovar o crédito, dar a entrada no processo. Aí sim vai o engenheiro avaliar o imóvel. Para fazer a vistoria. É, Isso. que é muito importante até, porque a pessoa já vai ter pago um valor e se Uhum. porventura não conseguir fazer esse jogo de números, ela perde esse valor, né? Porque o engenheiro já fez a parte dele, o banco já fez a parte dele, Isso né? mesmo. Até em relação a essa questão dos bancos privados, né, que você falou dos processos, que muda um pouquinho. Qual que é o tempo, assim, em média? A gente juntou a documentação aqui, passou para o nosso corretor, ele levou para você. Qual que é o tempo, em média, que a gente consegue esse crédito para, de fato, a gente comprar o nosso imóvel ali e financiar nosso imóvel? Hoje as aprovações de crédito, Leandro, assim, a maioria dos bancos sai em 1 hora. Então, assim, 1 hora eu consigo ter a resposta se vai aprovar o crédito ou não. Tem alguns bancos que demoram um pouco mais, mas no mesmo dia a gente consegue dar o retorno. No máximo colocar D+1. Sim. Saber se vai aprovar, se condicionou. Ou, às vezes, recusando, eu consigo ainda ver se essa recusa é mantida, será mantida por alguma agência, caso o cliente não tenha conta, ou se a gente consegue reverter isso com abertura de conta. Ah, sim. Legal. E existe a possibilidade, por exemplo, a gente tem conta no Bradesco, algum outro banco que seja mais favorável em relação à taxa, juros, ou normalmente vai ser sempre do seu relacionamento? Na verdade, assim, o relacionamento. Hoje as taxas, na verdade, estão variando de todos os bancos, elas estão mais ou menos em torno de, vamos colocar aí, 10,5% a 11%, 11 alguma Não coisa. tem uma discrepância tanto assim que você Não. falar, aquele banco nesse momento está sendo o melhor. Não é muito diferente, não. Então, assim, a gente até brinca falando que, geralmente, quando a Caixa sempre é o termômetro dos bancos, tá? Então, sempre vai ser. Geralmente, quando um banco baixa os juros, geralmente a Caixa que puxa isso aí, os outros bancos tendem também a reduzir. fazer. Quando ela Acompanhar, aumenta, né? isso, acompanhar. Nunca fica, a Caixa vai estar com juros de 7%, lógico, tirando Minha Casa Minha Vida, tirando os Sim. programas do governo, né? E os bancos privados vão estar com a taxa de 10, 11. Não, então vai ficar 9, mais ou menos, os outros bancos 10, 10 e pouquinho. Então, a diferença pequena, só que aí a gente sempre fala que, às vezes, a avaliação daquele banco privado, é o que eu escuto falar e o que eu posso afirmar também, vai ser melhor a avaliação do imóvel. Às vezes vai ser uma avaliação melhor que às vezes a gente consegue entrar naquele de zerar a entrada do cliente. Sim. Até porque, dependendo da situação, tem muita avaliação que é feita pelo Infoimóveis, né? A pessoa nem sabe o bairro, não Vai conhece. pelos portais de Só bate anúncio ali. tá, faz uma média aqui, foi. Mas É eu o que a já gente vê peguei. também do corretor, né? Infelizmente. Mas eu já peguei muito engenheiro de banco para avaliar, que ele chega lá com a fita métrica ali e ele vai medir a casa inteira. Nossa Senhora. Meu Deus, uma Pra vez ver eu o valor peguei. do metro quadrado. Aham, É. mas todos os cômodos, assim, o corredor, varanda, tudo. Eu falei, que é isso? O que tá acontecendo aqui? E aí, até entrando nisso, tem a questão da documentação, né, do imóvel. Você até tinha separado uma pergunta em relação a isso. Na verdade, quando a gente dá a entrada ali no financiamento, o financiamento foi aprovado, né? Tô ali no processo para o meu crédito. Na hora que eu for registrar esse imóvel, quais são as taxas que eu pago para poder registrar esse imóvel, né? Os custos que a pessoa tem. A vistoria, que a gente já falou, né? O Isso. ITBI, que é o Imposto de Transição de Bens Imóveis, que é pago na prefeitura. E o registro do contrato. O contrato tem força de escritura, né? Então, assim, em média, as pessoas fazem... se for o primeiro imóvel, ela vai gastar em torno de 2 a 2,5%. 2% vamos colocar o Se for valor. o primeiro, né? Que tem o desconto ali. E aí agora mudaram as taxas agora a partir do dia 1º de abril, aqui no nosso estado. Então, assim, se não for, aí isso aí já vai subir para uns 5% mais ou menos, tá, gente? Sim. Então, é o que a gente pode falar. Então, os custos que ele vai ter em base ITBI e o registro do contrato. Até uma outra questão que você falou, que eu perguntei, né, da diferença dos bancos. Poucas pessoas falam, a gente já atendeu um gerente de banco, inclusive, que ele tinha o interesse em comprar um primeiro imóvel, ele é de um outro de uma outra cidade, veio para cá. E fala-se muito, para quem tem um entendimento, obviamente, da questão da portabilidade. Tá, quais são as regras, assim? Então, a gente fez o nosso financiamento hoje pelo Itaú. Daqui 5 anos a gente quer fazer portabilidade para o Bradesco. Daqui 5 anos a gente quer ir, sei lá, para Santander. Existe regra de limite de portabilidade? Como que funciona de fato essa portabilidade? Quais Que são não os é muito critérios? falado, né, em relação à difícil, não é portabilidade. difícil, enfim.
Fala um pouquinho dessa questão. Hoje as pessoas me procuram lá, falam muito que a taxa de juros está alta. Então eu explico para a pessoa que a perspectiva, a tendência é que comece a baixar as taxas. Acredito que a partir do segundo semestre, o ano que vem. Então a pessoa que pegar hoje um juro de hoje, que é 10 e pouco, 11, vamos colocar, baixando os juros, ele consegue migrar para outro banco, não tem limite. Tá? Ele pode migrar para o Santander, vamos supor, ele fez no Bradesco, ele pode migrar para o Santander, pode migrar para o Itaú. Tem prazo mínimo para fazer portabilidade? Acho que ele tem que pagar a primeira parcela, não tenho certeza que a portabilidade a gente quase não mexe, quase não vê, é direto no banco. Mas esse cliente vai ter que ser aprovado lá naquele banco. Custo que ele vai ter? A vistoria daquele novo banco e um registro no contrato, onde vai trocar o quê? A instituição. Vai sair da instituição A e vai para a instituição B. Então não recolhe imposto de novo, não tem que pagar o registro de novo, mas é possível fazer isso. E muita gente faz. Muita gente pegou lá atrás um juro de 10, 11 e quando a gente estava no juro de 6%, fez a portabilidade. E dá uma diferença absurda. E até pra gente falar sobre essa questão, porque muita gente tá ficou indeciso, né? Eu espero a Selic baixar, eu espero o banco dar uma baixada ali nos juros para poder comprar, só que a gente tá falando de uma projeção de valor de imóvel maior. Isso mesmo. Então vai ter esse jogo, as taxas vão baixar, só que o valor do imóvel vai subir. Isso mesmo. Vai facilitar o crédito para mais pessoas, então a tendência é que tenha mais compradores e poucos imóveis, então aumenta a procura. Então, assim, vale a pena, de certo, eu esperar 2, 3 anos para esperar a taxa baixar para comprar, sendo que ele vai estar mais caro, ao invés de assumir agora e fazer uma programação, 3, 5 anos fazer uma portabilidade? O que seria mais interessante, né? Isso eu sempre brinco falando assim, acho que o dia de você comprar o imóvel é hoje. Então, assim, não adianta você esperar, não, vou esperar um pouco. Eu escuto muita gente falando assim, vou esperar a taxa baixar. Mas foi o que você falou, Leandro. Taxa baixando, o proprietário vai subir o imóvel dele, por quê? Porque a procura vai aumentar. Tem muito mais gente com acesso ao crédito, isso né? mesmo, Rico. Assim, muitas pessoas, agora é a hora de financiar. Só que o imóvel vai estar o preço lá em cima. Então, eu sempre falo, quer comprar um imóvel, por mais que a taxa de juros não esteja do seu já esteve mais baixa? Já. Mas compre agora, depois ele consegue fazer a portabilidade e vai conseguir pagar uma parcela. Por isso até esse nosso canal aqui de comunicação, de informação, de educação, ele é tão importante. Porque o banco, ele não vai falar para você sobre a portabilidade. Justamente. E dificilmente você vai estar em algum lugar e as pessoas vão conversar. Ou você conhecer alguém que já tenha feito essa portabilidade. Então, para você que está nos escutando, né, hoje, nos vendo, não espere para comprar o seu imóvel. Não, vai baixar, porque realmente está se falando muito em relação aos juros, né? Ele vai ter a sua queda por conta da taxa Selic. Mas não aguarde esse tempo. Compre-o hoje e quando, de fato, a gente tiver essa queda, você faz a sua portabilidade, mais interessante, ele faça a portabilidade. Porque o grande dilema do financiamento é a pessoa achar que ela vai ficar presa durante 30 ou 35 anos, né? Que agora a gente consegue também um prazo de 420 meses, Isso né? mesmo. Então, assim, tem essa orientação de que 2 caminhos. Aliás, são 3, né? Você pode seguir ali o seu prazo, que foi estabelecido, pode fazer uma portabilidade, pegar uma taxa mais interessante, ou até mesmo fazer amortização. Isso mesmo. E até entrando nessa questão de amortização, existe, assim, a possibilidade, a gente fez o nosso financiamento hoje, 5 anos a gente quitou o nosso financiamento, a gente vai entrar no novo financiamento. Aí a gente fez esse processo 2 vezes, assim, em 10 anos a gente quitou 2 financiamentos. Tem alguma situação interna para os bancos de olhar para a gente agora de uma maneira diferente? Ó, esse casal aí não é legal passar financiamento para eles, Porque eles não ficaram 30 anos pagando juros. Tem alguma coisa nesse sentido? Porque, assim, hoje no Minha Casa Minha Vida tem uma regra para a questão de subsídio federal. Se você amortizar antes de 5 anos, esse subsídio, ele automaticamente volta como dívida. Você perde esse subsídio. Mas agora pensando no SBPE, né, imóveis com os valores acima, existe alguma questão nesse sentido ou não, diferente? Assim, lógico, para o banco, ele vai preferir que você pague os 35 anos. Sim. Tem, às vezes, pessoas que sentam lá, quanto que eu vou pagar no final? Aí eu falo assim, já começou errado. Porque essa pergunta estragou o nosso negócio. O cara faz lá 420 não, peraí, vezes deixa eu fazer 3, a conta aí aqui. O juro tá muito alto, né? Então, assim, já vai... Tô comprando 3 imóveis. É isso mesmo que eles falam. É isso então, mesmo. assim, esse exemplo que você deu, Leandro, assim, pros bancos, lógico que eles não vão gostar. Mas vocês como clientes... Eles não podem me limitar o crédito ali. Muito pelo contrário, vocês como clientes vão ver assim, são clientes sadios, que não vão me dar problema, porque
um processo de financiamento para 35 anos que estou em 5. Então, pro banco, vocês vão ser bem vistos. A gente não gerou lucro, mas também não deu prejuízo. Justamente. É o que eles não querem. Banco nenhum quer tomar imóvel. Sim. Só que, às vezes, por conta de, igual vocês falaram, questão de às vezes, corretor, imobiliário, às vezes não mostrar para o cliente aquilo que ele consegue pagar, pensando só em vender. O que acontece? O cara não consegue pagar, o imóvel vai para leilão e o banco acaba tomando, outra pessoa comprando. E a pessoa ficando sem imóvel. E passar essas informações, né? Porque não é só agora, na hora de assinar ali o contrato. É fazer essa projeção com o cliente, né? Olha, de repente eu entendi que eu fiz uma venda para um cliente 5 anos atrás, a taxa hoje está boa, de repente nem ele sabe da portabilidade. Justamente. Eu chegar e te ligar lá, oi Toninho, tudo bem? Ó, passando aqui porque tá assim. O que você acha? Vamos tentar? Então, isso é muito fazer importante. de fato um atendimento, um acompanhamento assessoria mesmo, consultivo, né? Essa assessoria. Eu atendi, inclusive, semana passada, nós atendemos e era o casal, o namorado estava comprando um imóvel comigo e a namorada já tinha financiado um, né? E a gente conversando, e na época eu peguei tanto de taxa de juros, aí eu orientei ela. Na hora que eu falei da portabilidade, ela falou, como assim? Não conhecia esse método, né? Vamos dizer assim. Ela falou, não, daqui 2 anos eu te procuro de novo. Mas para você ver, que se você tem a informação e você consegue passar essa informação, você se torna um profissional diferenciado mesmo, né? Mas é que foi o que o Toninho falou. De repente, passar esse tipo de informação para o cliente não te gera uma nova comissão. E aí o corretor, ele tá preso ali. Isso é quanto verdade. que eu vou ganhar hoje, agora, com esse imóvel, com esse cliente? Ele não quer saber dinheiro de do ajudar hoje, de né? fato. São poucos, né? A gente não pode falar que não existe, porque, obviamente, a gente estaria sendo equivocado. Mas a grande maioria a gente sabe que o interesse maior é só na comissão. Não é em, de fato, prestar um atendimento ali para o cliente, né? E voltando até a questão do crédito, Toninho, eu posso, vamos imaginar, eu quero tentar um financiamento, eu consigo tentar aprovação em vários bancos ao mesmo tempo para ver qual que eu fico, a condição fica melhor? Sim, assim, É possível? É possível, assim. Quando os corretores imobiliários me procuram, eu sempre pergunto. Falo assim, tem algum banco preferência? Tem algum banco que o cliente tem relacionamento? Se tiver, é mais assertivo naquele banco. Se às vezes, não, Tony, ele só tem bancos que às vezes eu não trabalho. Caixa, Banco do Brasil, enfim. Aí eu já pergunto pro corretor, podemos tentar em todos os bancos? Porque às vezes um banco olha diferente do outro. São meios de crédito diferentes, enfim, métodos diferentes. Então, assim, se o corretor autorizar e o cliente também autorizar, a gente tenta essa aprovação. Ótimo, daí você consegue ver a melhor condição ali. Às vezes ele aprova em todos os bancos. Aprovou, a taxa desse é essa, aí a pessoa pega e escolhe. E a gente passa as particularidades de cada banco, né? Sim. E tem a questão, por exemplo, você falou aí, BRB. Há quanto tempo que ele está fazendo essa questão do crédito imobiliário? Porque, de repente, é um banco que está começando agora e ele tem uma abertura um pouco diferente, né? Em relação aos que já estão ali há mais tempo. Também tem isso ou fica tudo meio nivelado mesmo? Não, meio que nivelado. O BRB aqui em Campo Grande, assim, ele veio se destacando, vamos colocar em torno de 2 a 3 anos. Mas ele já tinha agência ali na 13 há muito tempo. Então, assim, o nome já fala Banco Regional de Brasília. Em Brasília, predomina o BRB. Forte, né? Por quê? Porque lá também é o quê? 95% são o quê? Servidores públicos. Então, a renda toda formal, enfim, é o banco de lá. A gente escuta falar que esse banco, na época da pandemia, foi o que segurou, na verdade, Brasília, entendeu? Sim. Então, assim, esse banco, aqui no nosso estado, a gente vem trabalhando há menos tempo. Mas ele já existia, sempre com taxas muito boas. Particularidade dele, que a pessoa o contrato dele não tem força de escritura. Então, a pessoa tem o custo do ITBI, que a gente já falou, tem do registro, mas tem que fazer a escritura. Então, tem a escritura a fazer. Então, tem esse custo a mais para o cliente. E essa escritura é o quê? No final do financiamento ou não? Já? Não, ele assina no cartório de notas, como se estivesse comprando à vista. Sim, E aí dependendo do valor do imóvel, aqui no nosso estado, às vezes vai ter um custo um pouco mais elevado, entendeu? Mas de repente compensa pela questão das taxas, isso, né? todo mundo às vezes coloca na ponta do E lápis. aí isso tudo você passa ali pro corretor, pro cliente, né? Legal. Até em relação à taxa, uma outra dúvida que, assim, tá no top 5 ali da questão dos créditos, né? Já até sei qual que é. Saque, price, Qual escolher, o que é melhor, o que é pior. Porque a gente sempre... Qual a diferença das duas? Porque a gente sempre fala que não existe o certo ou errado, nem o melhor nem o pior. Existe o que pra você, nesse momento, Toninho, faz mais sentido, pra Giovana faz mais sentido e pra mim, Leandro, nesse momento, de acordo com o meu perfil, minha realidade, faça mais sentido. Como que funciona, basicamente, essas duas, a diferença delas,
E pensando em perfis, quando escolher uma e quando escolher a outra? Tá, essa é uma pergunta que todo mundo faz, uma pergunta bem assertiva. A SAC, o nome já fala, Sistema de Amortização Constante. A amortização dela, ela do primeiro até a última, ela é um valor maior. No começo tá pagando o quê? Mais juros. Só que no final, para quê? Vamos colocar, para o brasileiro em si, que não tem a perspectiva de quitar rápido, tudo, a maioria faz o quê? Faz a SAC, que ela vem caindo. A Price, igual você falou, não tem certo ou errado, tem o quê? Aquilo cabe no meu bolso. Então, às vezes a pessoa fala, eu quero fazer a Price porque é uma parcela menor, ela vai ser fixa durante um bom tempo, mas a Price eu sempre indico, Leandro, para aquelas pessoas que querem fazer e quitar rápido. Mas, Isso é muito interessante Isso. É. Mas volto a falar, a pessoa quer fazer na Price porque é o que cabe no bolso dela. Ótimo, faça na Price. E tente amortizando do jeito que você pode. Por quê? Porque sai a diferença, na verdade, a longo prazo, é uma diferença bem grande. Então, É assim, que ela dá uma alterada, né? Ela vai subindo. também, ela né? fala que ela é fixa, mas ela não, tem uma ela é variaçãozinha. linear, né? Vamos colocar Isso assim, mesmo. porque ela sobe, desce, E né? tanto uma como outra, eu sempre friso, porque eu comecei em 2015, se não me engano. Até 2019, a TR estava zerada. Até a taxa referencial, que é o Sim. indexador. De 2019 para cá, ela começou a ter uma oscilação. Então, tem muita gente que fez na SAC comigo, liga para mim. Toninho, minha parcela não tá baixando. Por quê? Porque a TR teve variação. Então, assim, além da TR, que é o indexador, a gente tem o quê? A poupança, que é atrelada à Selic, Sim. e o IPCA, que é atrelado à inflação. Então, assim, eu sempre aconselho faça pela TR. Por mais que ela tá tendo uma oscilação pequena, a gente acha que até fim do ano ela deve voltar a zerar, Sim. mas a pessoa não vai ter, nas parcelas, ela não vai ter um aumento significativo, como nas outras, que pode ter uma oscilação muito grande. Então a TR voltando a zerar, para quem tá na SAC, ela tende a Isso. decrescer novamente. Isso, começar a cair conforme a simulação que eu entreguei, vai ser mais ou menos aquilo que ele vai pagar. Mas eu sempre friso, e eu ando frisando de um tempo pra cá, que aquilo que a gente entrega ali, o nome já fala, é uma simulação. Sim. Então, assim, tem um indexador. Então, teve o reajuste, teve alguma oscilação na TR, vai ter oscilação na parcela. Sim. É, que a gente precisa entender que tá em movimento, né? A economia mudou, aconteceu alguma coisa, vai sofrer ali Isso nas mesmo. suas parcelas, né? Aquilo que é apresentado ali na simulação é um registro daquele momento, né? Isso mesmo. do A gente não histórico pode atual. bater ali e falar, ó, isso aqui não vai se alterar mais. A gente seria, né? Não tem como. Não teria como. É A mais querer pandemia agradar o trouxe cliente do que isso. de fato É fazer a isso mesmo. nossa função, né? A pandemia mesmo, ela trouxe isso. Ela mudou todo o cenário. Alguém esperava? Alguém tinha passado por isso? Justamente. Não. Então, você começa a entender um pouco, até a questão do price, do saque, você entender as diferenças, não só visando o dinheiro hoje, né? Mas até como você falou e frisando, se eu tenho uma intenção de quitação, eu tenho ali eu fiz o meu planejamento, né? E a minha ideia é que tá em tantos anos. Então, vai para price, porque mesmo que aconteça alguma coisa, você tá dentro do seu planejamento ali, Justamente. né? Agora, se você não tiver essa ideia, não, realmente eu pretendo ficar muitos anos, para mim tá tudo certo, vai para saque, né? É bom a gente conversar sobre essa diferença e trazer essa clareza, que não é só o valor, é o que acompanha essa alteração desses valores, né? Sim. Isso mesmo. E pensando, assim, não sei se você recebe dos corretores, pessoas que são ali clientes e investidores, vamos colocar assim. Hoje existe aquela questão, eu tenho limite de financiamento simultâneo, eu posso fazer 2, 3, 4, posso fazer 10, se for compatível com a renda, como que funciona? Eu posso ter um no Bradesco, um no Santander, um no Itaú, eu posso ter 3 no Bradesco, como que funciona essa questão? Muita gente me pergunta isso aí. Não sei se alguns bancos têm limite, mas assim, bancos privados, bancos de trabalho. Se a pessoa tiver renda, Leandro, ela pode ter 10 financiamentos. Pode, às vezes, muita gente compra, igual você falou de investidores, muita gente compra imóvel para quê? Para deixar alocado. Sim. Para o aluguel pagar a parcela. Então, assim, se a pessoa tiver renda, não tem limite. Ela pode ter vários financiamentos, todos na mesma instituição, quiser fazer uma em cada, sem problema nenhum, tá? É importante isso daí, porque normalmente o pessoal fala, não, eu já tenho um financiamento no meu nome, eu não consigo fazer mais um. Às vezes a pessoa tem ainda compatível, né? Porque quando o Toninho fala, pode ter até 10, de repente a pessoa imagina, pô, mas para eu ter 10 eu preciso ter uma renda de 100 mil. Só que existe uma forma ali para quem tá no aluguel, obviamente, né? Não é, eu vou fazer 5 financiamentos aqui, um vai morar minha mãe, outro vai morar a minha cunhada, eu, e não tá gerando renda. Obviamente vai ficar mais difícil. Mas pensando no cenário do aluguel, vamos imaginar uma pessoa que tem uma renda ali de uns 20 mil.
e ele tá com 2 financiamentos, ele quer ir partir pro terceiro, agora de fato é onde ele vai morar, e ele consegue gerar uma renda ali de 5 mil só de aluguel. Eu consigo utilizar essa renda do aluguel para compor a minha renda, ou, no caso, para tirar esse compromisso do financiamento dos 2 imóveis, para que eu tenha uma aprovação, de repente, para um imóvel de valor maior, pegar um crédito maior, para eu entrar nesse imóvel que é o que a gente quer morar, por exemplo. Essa renda de aluguel consegue comprovar no banco, sim. Por mais que ele já tenha 2 financiamentos, a renda de 20 mil, geralmente é 30% que a pessoa pode utilizar da renda com relação à parcela. Sim. Então, assim, ele conseguindo demonstrar para o gerente dele, ó, eu pago isso aqui de parcela. Só que eu tenho esse aluguel aqui, através de contrato, de locação, devidamente registrado, né? E com os depósitos daquela pessoa que aluga na conta dele, ele consegue colocar essa renda de aluguel, aí de 20 ele vai passar a ter 25. Ou seja, aumenta a margem para ele poder financiar outro imóvel. Ou no caso, ao invés de liberar menos, né, dos 20, ele tem ali os 30% disponível para ele poder ter de parcela ali. Então, isso é bem, bem interessante, assim, de pontuar, porque, de repente, a pessoa tem condição de continuar essa, vamos dizer assim, uma operação, né, e ela se limita, ela acha que não dá mais, porque já tem 2, 3, e no fim, a gente... não tem limite, né? Uma outra dúvida tem em relação a essa questão do financiamento. Eu tenho financiamento, meu imóvel é financiado e eu quero colocar ele para vender. Eu preciso quitar ele ou eu posso vender ele financiado? Tem muita gente que me pergunta isso aí até hoje, assim. Hoje... Porque daí, só rapidinho, porque daí volta naquela questão de que você, pensando para quem tá morando ou pensando para quem vai comprar. Eu não tenho que ficar os 30 ou 35 anos. Eu posso vender o meu imóvel estando financiado, e para quem vai comprar, pode comprar o imóvel financiado. Porque a gente precisa trazer esse conhecimento, porque apesar de ser algo que a gente fala muito, mas ainda tem muita gente que tem dúvida e que não sabe. Essa modalidade chama interveniente quitante. Então, assim, hoje, sei lá, vamos colocar 50%, 60% dos imóveis tem financiamento. Sim. Então, o que acontece? Uma instituição onde o comprador vai fazer o financiamento, vai fazer, ele aprova o crédito dele, e essa instituição quita o financiamento da outra. Se tiver algum valor do financiamento, esse valor, após o imóvel ser registrado, vai para o vendedor. Então, assim, pessoas que têm um financiamento, uma casa para vender que está financiado, você pode sim vender. Não tem que ficar esperando uns 30, 35 anos para poder vender o seu imóvel. Você pode vender sim, tá? Então, minha gente, você que tá aí 10 anos, 15 anos e quer mudar, né? Você pode muito bem vender o seu imóvel. E ele não precisa, porque às vezes chega para nós, olha, eu quero comprar um imóvel, mas eu vou quitar esse aqui, aí eu vou conseguir vender ele para poder comprar outro. E você não precisa fazer tudo isso, né? Toda a operação, né? Exatamente. Eu quero fazer uma outra pergunta, Toninho, em relação ao que é o CGI. Porque a gente está seguindo você ali no Instagram e vejo muito essa movimentação. E não sei se para nós é algo novo ou se de fato realmente é uma linha de crédito nova mesmo. Mas eu queria que você explicasse o que é o CGI. Certo. Bom, o CGI tem a nomenclatura dele é o crédito com a garantia do imóvel. É o home equity, é chamado, empréstimo com a garantia do imóvel, enfim. Então, assim, essa hoje é uma operação que eu falo que hoje os bancos estão vendo com bons olhos. Por quê? O ano passado a gente teve, foi o que a gente estava conversando anteriormente, os bancos, na verdade, fecharam um pouco a torneira. E eles abriram esse tipo de operação que já existia, tá? Não vamos dizer que já existia lá atrás, mas eles falaram e focaram nisso aí, para os correspondentes, dentro das instituições também. Sim, o CGI é um tipo de operação que é um capital de giro, só que você pode estender o prazo. Então, assim, às vezes você vai procurar seu gerente, eu quero 50 mil para investir na minha empresa. Eu quero 100 mil para pagar as dívidas que eu tenho e deixar numa parcela só. Ele pode conseguir o capital de giro no banco, só que o CGI, as taxas vão ser mais atrativas, ele pode estender o prazo. E assim, ele não vai precisar pagar os 20 anos, o máximo é 20 anos, em tese, 240 meses. Ele pode ir amortizando e pode liquidar. Então, assim, CGI nada mais é. Você que tem um imóvel quitado, você pode dar ele em garantia e levantar, em média, até 60% do valor. Passa por análise de crédito da mesma forma, só que, em tese, as aprovações estão sendo mais assertivas até do que os financiamentos. E é independente do crédito, porque eu preciso crédito, na verdade, né? Isso. Pode ser para compra de um carro, para, preciso aumentar a minha empresa, tô com uma dívida. Quero fazer um intercâmbio. Na verdade, tem uma casa, eu quero fazer um intercâmbio, minha filha.
pode dar o imóvel em garantia, Não existe levantar. uma Mas tem que estar regra. Não, quitado. tem que A estar única quitado. regra é que tem que estar É que o imóvel quitado. tem que estar quitado. Tem que estar quitado. Então CGI é crédito Com a garantia do com a imóvel. garantia do imóvel. Quais são os custos que a pessoa que faz essa contratação desse crédito, quais são os custos que ela tem? Ela vai ter da vistoria, que é o mesmo financiamento, que vai um engenheiro avaliar, como você bem disse. Não tem a questão do ITBI e vai ter só o quê? Registrar na matrícula do imóvel o contrato do banco, a cédula bancária. Então, em tese, o Ótimo. custo é bem menor. E tem Bem menor. e eu acabei esquecendo também, tem o IOF. Esse Ah. tipo de operação tem IOF. Então, o que geralmente os bancos fazem? Alguns bancos conseguem embutir o IOF no valor, outros bancos fazem o quê? Pô, já estou pegando um dinheiro e eu não tenho de onde tirar. Os bancos, após registrada a cédula, ele já debita o IOF ali, para quê? Para o cliente não ter que dispor de valor. Então, o custo que ele vai ter é a questão do registro da cédula, IOF e a vistoria. E vamos imaginar um caso assim, as taxas de juros dessa modalidade ela é mais baixa do que o financiamento imobiliário convencional? Não. Todo mundo às vezes me pergunta, quando a gente oferece CGI, os juros variam em torno de 1,3 a 1,8, dependendo do quê? Do rating do cliente, do CPF, do prazo. Também tudo é avaliado. Às vezes ele faz no prazo menor, consegue uma taxa mais em conta. Então, assim, os juros é mais alto que do financiamento, é porque o financiamento segue a linha do SFH, que é o Sistema Financeiro Habitacional. Tem que ter figura do quê? Do comprador, do vendedor, e tem leis que norteiam isso aí, por isso que os juros são mais baixos. Então, essa linha de crédito CGI, o juro é um pouco mais alto, mas salienta o quê? É menor que um cheque especial, é menor que um capital de giro que se for pegar no banco, na sua pessoa física ou jurídica. E o melhor, que você pode estender o prazo para a parcela ficar mais em E conta. tem limite de idade? Mesma coisa, segue, boa pergunta, Leandro. Segue a mesma questão do financiamento. Porque minha sogra tem imóvel no nome, eu já tô pensando em fazer um giro É aqui. verdade. Segue a mesma questão do financiamento, os 80 É anos uma e 6 boa, meses. é uma boa. Os 80 anos e 6 meses. Então, a pessoa tem 70 anos, ela consegue fazer em 10 anos só. E assim, tá? Na verdade, tem do meu também, né? Um apartamento. Não, mas é que não entra no nome, né? Tá. Uma boa pergunta essa. Porque nós compramos, né, um apartamento com dinheiro de uma venda de um outro imóvel do meu pai, quando ele faleceu. E até questão de custos, né, para quando minha mãe viesse a faltar, a gente já colocou no nome dos 3 filhos. Nesse caso, eu posso pegar, porque daí eu tenho uma porcentagem desse imóvel, eu não tenho o 100% É que não, dele. não Entendi. entra como doação e não entra como... Não entra como compra e venda, mas aí como se fossem 3 comprando, né, os 100%. Aí ficou 33 para cada. Pros 3 irmãos. Entendi, não entendi. Eu fiz um caso desse, deve fazer uns 2 meses. Era até a cliente queria que fizesse só o nome dela, só que o imóvel estava no nome dela e do irmão. Então, assim, o irmão teve que assinar, tem que participar. porque- o Tá, imóvel mas todos aí estão os libera, três. mas libera o crédito só pra ela, Pode nesse ser. caso. Nesse caso, na verdade, Só tem que liberou estar na conta todo mundo dela. de acordo, né? Isso, e passa pelo crivo do banco também. Como os outros 2 irmãos também, eles também vão passar pelo crivo do banco na análise de crédito. Mas sim. o valor pode cair na sua conta, sem Legal. problema nenhum. Uma outra pergunta. Separamos várias aqui. Metralhar de perguntas. Mas que ainda. Você vai ter que falar tudo hoje aqui, né? É porque são dúvidas cotidianas, Sim. que às vezes é o óbvio, mas não é tão óbvio, e mesmo que seja, ele precisa ser dito, né? Uhum. A questão do nome sujo. Eu posso ou não posso financiar com meu nome sujo? Não pode financiar com nome sujo. Infelizmente, eu até falo, às vezes corretores procuram, o fulano tá com nome sujo. Eu falei, mágica a gente não faz, então não tem jeito, infelizmente. Estando com nome sujo, eu até brinco falando que, às vezes o nome sujo da pessoa, nos bancos tem algum tipo de grau. A gente fala no grau 1 ao grau 5 em alguns bancos. Então, às vezes, se a restrição dele para aquele banco não for... Protesto não tem jeito, cheque sem fundo não tem jeito. Mas se aquela restrição não for tão grave, às vezes, com um gerente ele consegue. Mas se tiver no Serasa, gente, esquece que não vai passar. Né? É que às vezes a pessoa tem ali talvez um cartório, alguma coisa que foi para protesto, mas seja um valor muito, muito baixo. Aí o banco talvez ele analisa. Não, protesto, na verdade, no protesto cheque sem fundo, eles não conseguem, na verdade, ter defesa, porque esse é o grau mais alto, vamos colocar assim. Que Então, ele também tem que tem os limpar. níveis ali, Isso. né? Esse aí vai ter que limpar. Então, assim, ou não sei como que os bancos veem isso, a questão do grau, mas eu sei que tanto protestado vai ter que limpar o nome. Cheque Da sem fundo também é um dos baixa. mais... Hoje ninguém usa cheque, né? Mas ainda tem, você ainda vê. Mas vamos considerar esse cenário aí, a pessoa tá com um protesto ou, de repente, até uma dívida interna ali com prejuízo, e ela vai regularizar toda essa parte dela. Qual que é o prazo, assim, que você fala, orienta, né, os clientes
um prazo ideal para ela tentar novamente uma análise. Tem gente que fala 90 dias, tem gente que fala 180, tem gente que fala, ó, vamos supor, a gente está em abril só ano que vem. O que é recomendado, assim, de fato? E a partir do momento que ela fez ali essa regularização, ela já começar a fazer um relacionamento, ela escolher um banco, como que é esse processo? Eu sempre falo, Leandro, assim, vamos voltar na questão do rating também, de novo, tal do rating, né? A pessoa tendo a restrição, às vezes eu passo uma análise de crédito e vou falar com o gerente, ó, passei aqui o fulano, aí ele vai falar, ó, tem restrição, lá, tudo certo, tudo bem. O rating dele é bom? Ah, o rating é bom. Aí eu já falo pro corretor, regulariza, que aí prontamente ele regularizando, a gente já consegue passar análise de crédito. Então, assim, não tem um prazo Tá, específico. nesse caso específico, na mesma semana, então eu consigo uma Sim, aprovação. depende se o rating do cliente for compatível, sim. Tá. Porque hoje a gente vê aqui o quê? Hoje tem protesto de Energisa. Sim, Nossa, 15 dias já 15 foi. dias Já foi. Eu não sei É. se IPTU também tá protestando, então, enfim. Então, assim, protesto tem. Às vezes a pessoa esquece mesmo. Sim. Tem muita gente que aluga imóvel, às vezes, sei lá, não transferiu, enfim. E aí o histórico no banco dele é bom. Então, assim, teve um protesto, regularizou, ele já consegue logo em seguida fazer a aprovação. Mas aí, num caso mais específico, uma dívida com prejuízo ali, por exemplo, cara, que a gente escuta, fiz acordo, né? Isso falando do Minha Casa Minha Vida, né? Ah, e que é Mas- muito bom a gente se atentar nessa questão Mas do le- acordo do banco, né? Mas levando isso em consideração, vamos supor que tá no pior nível ali. Qual que é a recomendação? Eu regularizo e aí eu tenho que esperar uns 90 dias, 180, ou isso também não tem nada a ver? Sempre vai depender do rating do cliente. Essa questão do acordo, assim, eu sempre pergunto, tem muita gente que fala assim, eu nunca tive relacionamento com tal banco. Aí eu tento entrar na memória dele. Você nunca teve um cartão de uma loja tal, loja X? Os fiéis da vida, isso. os... A pessoa fazendo acordo com o banco, a dívida é 10 mil. O banco chegou com uma cartinha lá, paga 100 reais. Na verdade, sim, quando a esmola né? demais, o demais, senhor tem que Então, desconfiar. assim, naquele banco ele não vai conseguir financiar. Ele vai ter que pagar o valor integral e, salvo engano, assim, voltar a movimentar bem. Eu acredito que, assim, a dívida... Pedir pra todo mundo da família movimentar a conta. a Depositar o dívida- dinheiro Essa ali. foi nova, hein? A dívida interna é bem mais difícil da pessoa conseguir financiar naquele banco. Então, ele fez algum acordo, em tese, ele vai ficar numa listinha ali. E teoricamente eu não poderia ficar nessa listinha, né? Porque se o banco me propôs um acordo, ele não pode Não, então, me... mas aí são coisas distintas. Uma coisa é o seu nome não estar mais na restrição. Aham. Outra coisa é uma dívida que o banco ele não pode desconsiderar. Porque, de fato, você deu prejuízo para ele. Ele só tirou o teu nome ali do que para você fazer qualquer coisa. Sim. Por exemplo, tem empresas que se a pessoa tiver com o nome com restrição, ela perde o emprego. É. Então, tem empresas que isso não é considerado. Isso aí, assim, a gente sabe, gente, mas assim, se for procurar um gerente, ele não vai falar assim, você tem um prejuízo interno aqui. Isso aí não pode acontecer. Não pode, né? Nunca vai acontecer. Só que também eu falo, é uma via de mão dupla. O banco pode emprestar dinheiro pra você ou não pode. É. Então Ele vai não dele. é Ele não é obrigado, obrigado, né? justamente. Ele não é Tem. obrigado, né? Ele tem as metas? Tem. Ele tem que fazer, tem que produzir? Tem. Mas ele pode muito bem falar assim, esse cliente é bom, só que eu não tô confortável em emprestar. Sim. Tá? Que é o caso quando entra no condicionamento, né? Às vezes condicionou a ponto Isso. de ficar inviável, Da só pessoa que o banco comprar. ele levantou uma plaquinha verde, tá aprovado. Então quer dizer, Não fui eu que te neguei. você é que não você quis comprar, que... não é verdade? mesmo, é Também verdade, entra né? nessa questão. É porque às vezes o banco condiciona uma parcela de 30 reais, 15 reais. Vamos, assim, condicionou ali uma parcela de 10%, 8%. Fica inviável para a Inviável. pessoa, mas lá consta que ele tá aprovado. Pois é, fiz minha parte. Vai falar, sim. fiz minha... Ai, meu Deus. Ô, Toninho, outra dúvida também é em relação à amortização. O que é melhor na hora ali de eu amortizar o meu financiamento ali? É melhor eu amortizar no saldo devedor ou nas parcelas? Boa pergunta. Isso aí, todo mundo que senta comigo lá faz esse tipo de pergunta. A maioria das pessoas. Eu, Toninho, aconselho o quê? Sempre amortizar o prazo. O prazo, Só né? que vai muito do quê? Do momento da pessoa. Às vezes ele paga uma parcela de 5 mil. Pô, aí ele não tá aguentando pagar a parcela. Eu quero diminuir a parcela. Aí amortiza só o devedor. Às vezes aconteceu algum fato ali, né, no momento. Saiu do serviço, sei lá, pegou a rescisão dele. Amortiza, eu quero dar uma respirada na parcela, amortiza o saldo. Prazo continua e a parcela tende a diminuir. Mas, para você pagar menos juro pro banco, não pagar 3 vezes, igual a gente comentou aqui, o ideal é o quê? Ainda mais se fizer a saque, tá? Amortizar o prazo, que é pagar as últimas, você paga menos juros pro banco, porque você vai quitar em menos tempo.
Ele vem para esses juros presente, Tá, né? e uma outra dúvida em relação a isso. Existe ali uma regra para eu, pensando aqui no FGTS, por exemplo, que a gente sempre tende a orientar o cliente, porque o cliente ele fica na cabeça que para amortizar, ele vai ter que vender o carro dele, ele vai ter que vender o violão que ele algo comprou, a assim. caixa de som que o filho tocava guitarra, agora o filho não tá mais na casa, ele tem que ficar fazendo dinheirinho ali para, né? Mas pensando no caso do FGTS, assim, estrategicamente, tem ali a regra dos 2 anos. Então, nessa primeira amortização, eu escolhi parcela. Daqui 2 anos eu posso escolher prazo ou eu tenho que manter? Como que funciona? Essa parte do FGTS, assim, eu não vou nem tentar responder, porque assim, a amortização geralmente é feita na agência. Então, assim, o FGTS quem retém é a Caixa. Então, assim, eu acredito que, posso estar errado, tá, gente? Tá. Então, assim, uma vez que ele escolheu amortizar a parcela, ele consegue depois amortizar de outra forma. Sim. Mas, assim, quem vai dizer da melhor maneira para ele se é possível ou não, aí é o gerente ou o departamento do banco lá. Então, ele procura o seu gerente lá e vai ver se tem essa possibilidade ou não. Entendi. Ótimo. Até em relação para você abrir assim, um espaço para quem está aqui vendo, né, acompanhando, que é corretor, de repente é alguém iniciando no mercado, não tem relacionamento com o correspondente, onde que é o escritório, horário de funcionamento, o tamanho da equipe, quem está lá, quem dá essa assessoria, abrir o espaço para receber esses novos corretores também. Bom, a Novaes Negócios Imobiliários, gente, tá ali na Euclides da Cunha, número 78, primeiro piso. Fica próximo ali à maternidade Cândido Mariano, próximo à prefeitura, próximo ao Hospital da Criança. Lá, na nossa equipe, sempre tá eu, mais 2 funcionárias. Então, eu brinco com todo mundo. Se vocês quiserem mandar mensagem à noite pra mim, sábado, domingo, eu vou responder. Isso é verdade. Isso vou responder. isso é verdade. tá com um cliente lá, eu falo assim, eu me coloco no lugar dos corretores. E assim, eu sou prestador de serviço tal como vocês. Sim. Tal como, então assim, se você está com um cliente no domingo mostrando, tem muita gente que trabalha no domingo, enfim. Toninho, eu preciso de uma simulação. Desculpa, tô mandando mensagem. Se eu tiver e eu ver a mensagem, eu vou mandar a simulação. Então assim, não tem horário. Mas horário de funcionamento do escritório, Leandro, segunda a sexta-feira, e no sábado de manhã sempre eu tô lá. Às vezes tem muita gente que não consegue. Segunda a sexta-feira, das 8 às 17. E no sábado de manhã, das 8 às 11. Então, assim, se das 8 às 11, geralmente só eu que vou. As meninas não vão. Mas se precisar, às vezes, tem muita gente que não consegue ir durante a semana. Aí, pode falar comigo que eu vou e atendo a pessoa, o corretor, o cliente. Sim. E hoje você tem alguma questão assim interna de ir até alguma imobiliária, reunir alguns parceiros para dar uma orientação básica, passar assim as informações, o beabá ali do crédito, do financiamento. Você já fez isso? Faz? Se ainda não fez, pretende fazer? Não, Se tem essa procura, como que é? Fiz, na verdade, sim. Não vou mentir, foram poucas imobiliárias que eu fui falar, mas assim, eu tô aberto. Que as imobiliárias quiserem, Tony, vem fazer um bate-papo. É um bate-papo Sim. bem simples, falando dos bancos que eu trabalho. Falando de particularidades de banco, metragem a mais financia, não financia. Então, assim, aquelas imobiliárias que quiserem que eu vá conversar, falar alguma coisa com a sua equipe, eu me coloco à disposição. Certo. Isso é muito importante, porque a revenda, né, o crédito imobiliário ali para revenda, ele não é tão falado quanto, óbvio, o crédito do Minha Casa Minha Vida, né? A informação, ela não é tão clara e acaba gerando muita dúvida mesmo. E às vezes a pessoa tem o potencial, tem o perfil para comprar um outro imóvel ou para comprar o seu primeiro imóvel e não sendo Minha Casa Minha Vida, mas por falta ali de uma informação ou até mesmo a falta até do próprio corretor, né? Que às vezes ele começou agora na profissão e ele vai ali pro revenda, porque a gente sabe que é uma demanda enorme mesmo. A gente sabe que quando você se torna corretor, acaba vindo muita coisa para você. Sim. Mas se você não tem a informação correta, se você não sabe o processo, Acaba perdendo negócio. acaba perdendo muito E negócio. para quem você vai direcionar ali uma questão, né? Pegar uma orientação, um suporte mesmo. Suporte, Toninho, tô com um caso assim, assim, Isso assim. O mesmo. que você sugere, né? O que E que eu tem gosto dica? de, assim, eu até falo pro Toninho, o Toninho é muito famoso, ele é muito humilde, né? Mas ele é muito famoso aqui em Campo Grande. E foi justamente por conta disso. O carinho até que eu tenho, o respeito que eu tenho por conta do Toninho, é justamente porque quando eu comecei ali na profissão, eu não tinha o acesso, eu não tinha uma pessoa para conversar. E essa questão de você falar, não, você pode me ligar. E de fato, gente, vocês podem
podem ligar pro Toninho, porque o Toninho ele vai atender. Você pode mandar um WhatsApp, o Toninho não demora para responder o WhatsApp. Às vezes E demora. às vezes, nada. E às vezes uma pergunta que você fala, eu tô com vergonha de perguntar, mas você tá começando na profissão, você tem que perguntar para não perder o seu negócio. E o Toninho sempre na mesma paciência, na mesma calma, respondendo. Esses dias nós tivemos o prazer de ir na empresa dele, nós ficamos aqui, era para ser uma conversa rápida, ficamos mais de Manhã 2 inteira. horas Muito ali bom, muito conversando. produtivo. Porque o Toninho, realmente, ele é essa pessoa aberta, essa pessoa que você tem o acesso e é rico em informação. Porque você pergunta, ele sabe. Se você tiver algum problema no banco, que às vezes já não é nem mais com você, o que você pode fazer, você vai fazer. E até a questão dos bancos, né? Porque, principalmente para quem está começando no mercado, de repente ele não sabe de um BRB, ele não sabe de um CGI. Então, ter alguém para que você cada vez mais tenha mais ferramentas como corretor e ter capacidade de resolver o problema do teu cliente. Exatamente. Porque você é um parceiro para o corretor para resolver o problema do cliente. Para dar um Exatamente. negócio. O no primeiro caso. problema é a questão do crédito. Tá, vamos resolver. Então, qual banco? O que a gente vai fazer? Tá, não deu. E agora? Já tem imóvel no nome? Tem. Então, tá quitado? Tá. Então, tem essa outra possibilidade. Então, ele vai apresentar todas as situações possíveis Exatamente. para um novo negócio. Então, isso E é até a fundamental. gente entender que é necessário ter esse acesso ao correspondente. Porque o correspondente, ele é seu canal. Ele não é inimigo. Né? E parece assim, não, eu não posso perguntar isso porque eu não posso mostrar que eu não sei. Mas não, ele é a pessoa que é o seu canal com o banco e que você precisa realmente tirar todas as suas dúvidas e ter essa abertura com ele, Sim. né? E é natural, porque cada pessoa, ela é um indivíduo. Então, às vezes o que acontece com o Leandro não é a mesma coisa que aconteceu comigo, às vezes o que acontece com o Toninho não foi o que aconteceu com outra pessoa. Isso mesmo. Porque cada caso é um caso. E você só vai aprendendo vivenciando mesmo, E é muito né? dinâmico, né? Então, coisas que em janeiro aconteceram, hoje já não acontece mais. Ou mudou, na Mudou, verdade. já não É. funciona. Ou não né? fazia, agora faz. Mas isso o banco, mesmo. ele muda. Todo mês ele tá Então, mudando assim ali. como o cliente precisa ter o relacionamento com o banco, nós precisamos ter o relacionamento com o correspondente. Exatamente. Para manter você ficar sempre ali no F5, né? Sempre atualizado ali, porque é dinâmico, né? É E dinâmico. eu deixo bem claro para os corretores que eu atendo, falo assim, gente, eu não sou inimigo de vocês, né? Muito pelo contrário. As pessoas estão começando, desculpa estar perguntando, Dani, estou começando agora. Nenhuma pergunta é besta. Exatamente. Eu, na verdade, que estou no ramo há algum tempo já, tem coisas que eu não sei. Então, assim, dúvidas que qualquer corretor imobiliário tiver, perguntem. É mais fácil vocês passarem para o cliente uma resposta correta do que, às vezes, não passar. Você perde o negócio e eu também. Exatamente. Sim, Por uma falta de informação apenas, né? Teve mais alguma pergunta aí? Eu acho que o nosso check-in tá ok. Acho que foram todas que eu tinha como dúvidas. Tem mais alguma coisa assim que você queira destacar, que de repente a gente não perguntou, que tenha acontecido, algo recente lá interno? Não, acredito que assim, a gente debateu tudo, falou questão de amortização, falou questão de financiamento, se a pessoa pode financiar. Então, assim, foi bem produtivo. Sim. E coloco à disposição de vocês, sempre que vocês precisarem, tá? E de todos os corretores que estão nos assistindo também, imobiliários. O que vocês precisarem, tiverem de dúvida, gente, liga. Giovana falou que às vezes eu respondo rápido, às vezes não respondo, porque assim, a gente tá atendendo, a demanda... Mas eu posso ter certeza que é muito difícil eu não responder, nem que seja à noite. Então, assim, eu vou mandar uma resposta, não consegui ver, amanhã eu te dou um retorno. Então, assim, e não deixe de ter informação, vocês corretores, por conta de alguma coisa que vocês não sabem como funciona o fluxo do financiamento. Sim. Então, assim, eu tô aqui para isso, eu quero ajudar, Exatamente. eu quero que vocês façam um negócio que eu vou estar fazendo também. Exatamente. Gente, procurem o Toninho. Então é isso, partindo já para o encerramento, né? Queria agradecer imensamente a sua presença, agradeço. participação, colaboração. E espero que vocês tenham gostado. Espero que você também, Toninho, tenha Claro. gostado. Para a gente é um prazer cada vez mais receber pessoas aqui que levam, né, o seu trabalho a sério, são dedicados, pessoas que têm relevância no mercado. Exatamente. E, acima de tudo, são referências, né? Exatamente. E cada vez mais a gente quer levar esse tipo de conteúdo, tanto para o profissional, corretor, correspondente também esteja começando, Exatamente. assim como para os clientes, né? Porque a gente sabe que cliente também, ele busca. Hoje, o perfil do consumidor, ele mudou muito. Então, por isso a importância de o corretor estar preparado. Hoje você vai sentar na mesa com um cliente, ele já sabe a diferença da saca e do Justamente. price. Muito mais Não exigente. são todos, mas você vai sentar com quem sabe. Isso mesmo. Então você vai sentar com quem...
não é aquele cara que vai fazer deixa eu fazer aqui 360 vezes 2.500. Não vai ser esse cara. Ele vai falar, tá, mas por que você tá me oferecendo 420 ao invés de 360? Mesmo. Então ele vai fazer outros tipos de pergunta que, se você não tiver atento ali, inteirado dentro do assunto, você vai passar vergonha. É verdade. E hoje, assim, o que a gente mais vê é profissional que ele não está acompanhando essa mudança do comportamento do cliente. A gente precisa mudar. Então, o Housing Cash é justamente para isso. Exatamente. A gente está aprendendo aqui, né, na mesa com você, e a gente espera que você que esteja aí assistindo também leve isso a sério, de aprender, de anotar, Exatamente. pesquisar e agora ir mais a fundo o que é um CGI. De repente eu tenho um cliente que precisou de uma situação, agora eu tenho uma possibilidade. E ele pode, às vezes, nessa situação, assim, vocês como corretores não ganham só na venda, ganham com assessoria também. Sim. E atrás de documento, então tá certo. Então, cada vez mais, hoje a internet fala do especialista, né? O corretor, ele precisa ser especialista no crédito imobiliário, no financiamento. Eu não sou correspondente, não é para mim. Mas é como o Toninho falou, você está perdendo vendas, está perdendo negócios. Então, deixando dinheiro na mesa ali, ter essa postura de alguém comprometida, que leva a sério. E a gente fica muito feliz de receber profissionais, pessoas, né? Desse nível aqui na mesa, entregando esse tipo de conteúdo. Exatamente. Toninho, eu quero agradecer assim, imensamente a sua presença, a sua disponibilidade, não só pelo profissional que você hoje é no mercado aqui em Campo Grande, além de ser conhecido muito pelo profissional excelente que você é. E isso não é só com corretores, isso é internamente nos bancos também, porque a gente já ouviu, assim, de gente que trabalha no banco, se isso tivesse sido com o Toninho, não tava perguntando isso. Então, assim, não só pelo profissional que você é e conhecido, mas pela pessoa também. Já tive casos ali com você, da pessoa estar apertada na questão de fazer a escritura e você falar, Giovana, e é isso, eu empresto, ela pode pagar para mim parcelado. Então, assim, como pessoa também, você é nota 10, como profissional, nota 10. E para nós é uma honra poder ter você no nosso Housing Cash e dividindo um pouco do seu conhecimento, dividindo um pouco da pessoa e do profissional que você é. E é por isso que tem o sucesso que tem, né? Exatamente. Porque hoje as pessoas, o maior medo das pessoas hoje que têm o conhecimento é em deter o conhecimento, né? Justamente. Então a gente quer entregar isso para todo mundo e, acima de tudo, o lado humano, né, da pessoa. Então, a gente deseja mais sucesso ainda, mais negócios, todos, mais crescimento e que num próximo episódio a gente conte do quanto que mudou tanto para você como para a gente desde dessa gravação aqui de hoje. Obrigado, Exatamente. gente. Obrigado pelo convite de novo. Obrigado por terem confiado. Enfim, parabéns pelo canal de vocês. Parabéns. Obrigado. Tenho certeza que assim já deu certo. Amém. E assim, contem comigo no que vocês precisarem, tá? Amém. Obrigado, é mesmo. isso. Então, se inscrevam no canal. A gente tá aí com uma meta de chegar a 100 inscritos. Amém, gente. A gente tá compartilhando assim muito conteúdo bacana para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse episódio com Toninho Novaes. É isso. É isso. Até mais. Até mais. Tchau. Tchau, obrigado.